Com grande prazer que eu agradeço o convite para falar um pouco dos avanços da medicina personalizada na forma da terapia gênica. Esses aqui são meus conflitos de interesse. Bem, a terapia gênica, ela revolucionou a nossa forma de compreender a genética e o impacto da manipulação do genoma como uma forma de último lance, de medicina realmente personalizada. Através da terapia gênica, a gente poderia, teoricamente, modificar as doenças genéticas na sua base inicial. Há várias formas de terapia gênica. Há terapias gênicas que envolvem a transferência do próprio gene, a regulação da expressão gênica, o silenciamento do gene, embora aqui que a gente costumamos dizer que não é a terapia gênica raiz, na verdade seria muito mais a manipulação da expressão do RNA. E os objetivos podem ser envolvendo tanto órgãos quanto sistemas mais amplos, e muito do sucesso da terapia gênica depende do tempo de expressão daquele vetor viral e também do tipo de proteína que vamos tentar corrigir ou repor. Há vários termos que a gente coloca para terapia gênica e o pessoal coloca muito no mesmo bojo, né? Desde a terapia de, digamos, reposição gênica, seria realmente a terapia gênica por si, em que você troca um gene defeituoso ou corrige um gene defeituoso por um gene com a sequência correta, mas há terapias em que envolvem a manipulação do RNA, como o exon-skip e silenciamento, que, de certa forma, não deixa de ser uma terapia gênica, porque modificam a expressão do gene. Inclusive, técnicas novas como o CRISPR, em que você faz uma edição genética, também, de certo modo, podem ser consideradas formas de terapia gênica. Mas nós vamos fixar muito mais nas terapias gênicas que envolvem a inserção de um gene para corrigir um gene defeituoso, ou a correção daquele gene, geralmente feita ex vivo, seguida de um transplante de medula óssea, por exemplo. Aqui é um pequeno vídeo para ilustrar um pouco como é que age a terapia gênica. Virus particles containing the therapeutic gene enter the liver with the bloodstream. A ideia seria você... Their target is the region where liver cells exchange matter with the blood, the small capillaries. There are large pores in the capillary walls. The liver cells are on the other side of these openings. The capillaries also contain special cells, the macrophages. Their task is to remove any foreign and harmful particles. They will try to do this also with the virus particles. That is why the outside of our virus is coated with a protein that can bind specifically to liver cells. Because of this protein, the virus will get past the macrophages and reach the liver cells more quickly. Once the virus particle binds to the liver... A ideia é mostrar que, por exemplo, para você transportar, você está fazendo uma inserção de um gene, da qual vai corrigir o gene defeituoso. É uma doença que, por exemplo, tem uma expressão hepática, poderia ser um exemplo, uma porfiria aguda intermitente, uma deficiência de OTC. Então, você insere essa partícula viral, né, com o segmento de DNA que você quer corrigir, e ele vai, digamos, vai transfectar as células hepáticas e vai se fundir com a sequência de DNA nossa e promover a correção, né, seria a sequência correta. The virus's envelope merges with the liver cell's cell membrane. This allows the virus's load of therapeutic DNA to penetrate the cell. It will find a path to the cell's nucleus. E agora vai chegar ao núcleo da célula. The virus proteins assure that the therapeutic gene is taken into the genetic material of the liver cell. This will enable the liver cell to function once again as a healthy cell. Olhando assim, na teoria, é muito bonito, é muito prático, né? Mas a gente sabe que nem sempre funciona assim. A gente pode considerar que, por exemplo, hoje em dia, uma mesma doença com uma atrofia espinhal, você pode ter duas estratégias, tanto uma com a terapia gênica, provavelmente dita, com a inserção do adenovírus para corrigir a sequência de DNA com a mutação, como também você pode modular a expressão gênica através do exon-skipping. Então, a gente vive numa nova era em que, por exemplo, já temos para uma doença genética que há 10 anos atrás não havia nada a oferecer para os pacientes, hoje temos duas terapias em que potencialmente manipulamos a expressão do DNA.
Podemos dizer, grosso modo, que há dois tipos de terapia gênica, a in vivo e a ex vivo. A in vivo, nós vamos inserir o vírus com a sequência correta de DNA, ou com a correção da mutação, dentro da pessoa ou do órgão. E a ex vivo, na realidade, a gente retira as células do paciente, promove a correção dessa mutação fora do indivíduo e reinsere através de um transplante de medula óssea. Em geral, a terapia gênica ex vivo requer que você use um transplante de medula óssea, e é uma terapia muito importante, por exemplo, para doenças que envolvem tecidos hematológicos, mas também para algumas doenças lisossômicas. A terapia ex vivo, ela tem uma vantagem sobre fazer, ela é uma combinação de terapia celular com terapia gênica. A vantagem em relação a um transplante de medula óssea tradicional é que aqui você está usando a própria medula do paciente, então não vai ter risco de rejeição, e a vantagem é que você vai estar inserindo a medula com a correção da mutação. Porque se você usasse a mesma medula dele, ele continuaria com a doença. Então você acaba melhorando um pouco o outcome que você tem no paciente, porque você corrige essa mutação das células dele. E a in vivo, na realidade, acaba sendo a que nós vamos utilizar para vários tipos de doença. Ela geralmente é aplicada, particularmente quando você tem um órgão-alvo, como o olho, o cérebro, o coração. E o grande detalhe aqui é você conseguir um vetor, especialmente usamos mais vetores virais, que consigam ser teleguiados, né? Guiados para o grupo celular que a gente deseja. É importante que, por exemplo, a gente use terapia gênica para tratar doenças graves, que sejam doenças incapacitantes, e que ela tenha esse efeito duradouro. A ideia é de que você faça apenas uma única aplicação e que dure para a vida toda. A gente ainda não consegue garantir isso para a gente, até o momento, verificando a positividade dos efeitos da terapia gênica a longo prazo, mas ainda assim não temos certeza se em décadas será necessário fazer uma nova aplicação, por exemplo. E é interessante lembrar que a escolha do vetor viral, especialmente em se tratando de terapia gênica in vivo, é muito importante, para que aquele vírus carregando a sequência correta do DNA consiga chegar ao grupo celular ou ao órgão desejado. Existem outras formas de vetores, como também os lipossomos e alguns vetores não virais. No entanto, até o momento, até também do DNA nu, que se faz essa aplicação direta, por exemplo, no músculo subcutâneo, mas na prática são os vetores virais os que nós mais utilizamos. O problema de métodos não virais é que eles são facilmente degradados, eles têm uma baixa eficiência e têm uma dificuldade maior de chegar ao órgão-alvo. A técnica do DNA nua, ela vem sendo muito utilizada, ela usa como se fosse o DNA de plasmídeos, mas ela tem uma baixa eficiência de transferência. No momento, há uma técnica de uma terapia gênica com DNA nu, em que eles estão utilizando para tratar, por exemplo, a neuropatia associada com o diabetes. É um caso de uma doença não genética, mas que você tem uma aplicação de uma tecnologia inicialmente criada para doenças genéticas. No caso dos vetores virais, o ideal é que eles que eles não se repliquem independentemente do efeito desejado, seja apenas para fazer aquela correção, que ele consiga carregar o maior número possível de sequência de DNA, que ele consiga ter uma expressão a longo prazo e que ele consiga ser não tóxico também, que ele não desperte uma resposta imunológica no indivíduo. Já tentamos vários tipos de vetores virais. No momento, os adenovírus são os que mais conseguem atingir todas aquelas qualidades que nós comentamos antes. É interessante que temos os adenovírus associados, que são, hoje em dia, os mais utilizados por serem não inflamatórios e não patogênicos, não causam doenças. No passado, foi utilizado muito lentivírus, ainda para terapia celular ex vivo, é utilizado bastante o lentivírus, mas a gente sabe que o lentivírus teve problemas no passado ao fazer a fusão com o DNA do paciente, ativar também oncogenes, e aí provocar, anos depois, neoplasias hematológicas. O adenovírus ele tem várias vantagens, porque ele não é patogênico, ele não provoca uma resposta inflamatória muito potente no indivíduo, e ele tem a vantagem de ter uma certa especificidade. Temos diversos tipos de adenovírus associados, e cada um deles tem uma especificidade maior para um determinado órgão.
Além disso, ele tem baixa imunogenicidade, como nós falamos, a expressão daquele produto gênico geralmente é mais longa, e eles não há o risco deles começarem a se replicar independentemente do objetivo alcançado. E tem essa vantagem também de ter baixo risco de integração genômica, que seria o vírus colocar parte do DNA dele no DNA do paciente. E é interessante que, assim, que houve a gente já conhecia o potencial dos adenovírus há muito tempo, mas os clinical trials só começaram a virar realidade mesmo entre os anos 2000 e 2010, e em 2017 tivemos a primeira aprovação de uma terapia gênica usando adenovírus associado. É interessante assim que a história da terapia gênica começou com o uso para síndrome de imunodeficiência combinada, como foi o caso da SCID ligada ao X. Esse é o caso das primeiras pacientes, né, que é aquela famosa doença da bolha, em que a pessoa não tem praticamente células de defesa, e uma gripe, teoricamente, poderia ter consequências desastrosas. E foi um grande sucesso nos anos 90. No entanto, o problema foi que 2 dos pacientes que receberam, eram retrovírus na época, desenvolveram leucemia, porque houve uma integração com o genoma do paciente e houve inserção de oncogenes virais no genoma do paciente, levando ao desenvolvimento de uma neoplasia. Além disso, já no final dos anos 90, houve um outro caso, agora não associado com retrovírus, mas o caso envolvendo o paciente Jesse Gessinger, que só fez uma terapia gênica focada no fígado, porque ele tinha uma doença genética, que é a deficiência de OTC, que a deficiência da enzima está basicamente no fígado. E o grande problema no caso dele, eles usaram um adenovírus, que em tese teria um risco menor de integração genômica, mas é muito imunogênico. Então, 4 dias após a terapia gênica, ele desenvolveu uma reação imunológica gravíssima e acabou indo a óbito. Então, isso fez os estudos de terapia gênica, junto com os problemas das neoplasias, ficarem por um bom tempo, digamos, parados por conta disso. Só que depois fomos tendo um revival, que foram os casos de oncogênese, né? E aqui depois mais 2 pacientes desenvolveram uma neoplasia por uma oncogênese insercional. Só que depois, nos anos 2010, tivemos um renascimento das terapias gênicas, utilizadas para várias doenças genéticas, inclusive para hemofilia também. E em 2017 tivemos a aprovação do primeiro adenovírus para uma terapia gênica envolvida com uma distrofia retiniana, que é o Vorticegene Neparvovec. E temos, no momento, várias doenças genéticas em estudo para terapia gênica, usando o adenovírus associado, para a segurança dele. E a gente tem sempre que pesar qual o benefício de fazer esse tipo de terapia. A ideia é que sejam selecionadas doenças que realmente sejam órfãs e que o benefício da terapia supere o fardo ou as complicações, ou os potenciais efeitos adversos que podem trazer. E só para ter uma ideia do potencial da terapia gênica, um exemplo é uma doença neurológica genética, conhecida como deficiência de ADC, em que praticamente a criança é extremamente hipotônica, não tem ganho nenhum de habilidade, em que o pessoal de Taiwan decidiu fazer a aplicação de uma terapia gênica em vivo, porque precisava de uma pequena quantidade de DNA viral, com a sequência correta do DNA, para promover a produção dessa enzima que estava deficiente. E a doença escolhida foi a deficiência de ADC, que é uma doença órfã, em que não há nenhuma terapia específica para ela. E aqui seria um paciente típico com ADC. Veja a hipotonia dele global. Praticamente o paciente não tem nenhuma. Não há nem regressão, porque o paciente não chega a nenhuma habilidade. E aqui, nessa doença, tem a deficiência de uma enzima que ultimamente leva à síntese de dopamina e serotonina, daí a gravidade dela. O paciente também tem sintomas parkinsonianos precoces, além de uma gama de distúrbios de movimentos. E aqui já é aquela mesma criança após a terapia gênica. Repare que ela começa a fazer alguns movimentos. Lembra que essa criança nunca teve exposição à dopamina, né? Em determinado momento, quando começa a ter uma maior produção de dopamina, a criança tem muitos movimentos, né, cinéticos, mas olha que ela já controla o pescoço. Não era para ela estar fazendo isso pela evolução natural da doença. Não era.
E aqui ela já consegue até se alimentar. Claro, a criança precisa fazer reabilitação também, fisioterapia, porque agora ela está aprendendo tudo que ela passou anos sem fazer. Posteriormente, os japoneses fizeram, só que fizeram em pacientes mais velhos, pensando, será que adiantaria fazer a terapia gênica para uma doença rara, mesmo em pacientes com uma doença mais avançada? É a mesma doença, só que agora esse paciente, por exemplo, tem 15 anos de idade, olha o quadro dele, grave, né? Ele é considerado uma paralisia cerebral, mas na realidade ele tinha essa doença genética, só que o diagnóstico já foi com anos de evolução da doença, ele nunca andou, nunca sentou, e veja agora ele 5 meses depois da terapia gênica. Eles aplicaram nos núcleos da base, 2 anos depois da terapia gênica, ele já começa a andar sozinho. Você vê que agora muitas das limitações dele é por conta da atrofia secundária ficar anos parado. E aqui uma outra paciente, também com a idade mais avançada, 12 anos, também nunca andou, nunca sentou sozinha, só que ela não estava traqueostoma um pouco melhor do que ele, mas olha que ela tem atrofia também. Veja a paciente depois de um mês. Esses movimentos de cinéticos que tem é por conta da exposição do cérebro pela primeira vez à dopamina. Vai ser produzida por esse vírus que insere a sequência correta do DNA nas células do cérebro, substância negra do paciente. Olha agora ela. Acho que agora ela já consegue andar, de que ela tem muita atrofia, mas por ter ficado parada. 1 ano e 4 meses depois, ela já consegue se alimentar sozinha. Veja que essa criança era uma criança que o pessoal acreditava que ia ser um vegetal a vida toda. E veja o potencial da terapia nesse caso. Ela tem muita atrofia, mas é secundária a ter ficado na cama durante mais de 11 anos, né? Olha ela aqui. E com a reabilitação e essa produção de nenhum desses pacientes precisou fazer uma nova aplicação do vírus. Somente uma aplicação já foi suficiente. E o pessoal coloca, né? E pacientes que não fossem tão graves assim, como seria a resposta? Esse é o caso de uma paciente de 5 anos, que teve um diagnóstico mais precoce que eles, mas também ela não era tão grave, né? Ela conseguia até sentar sem apoio, ela andava, mas andava com apoio, tinha um atraso, não falava, e 1 ano e 6 meses após a terapia gênica, ela já está rodando bicicleta. E falando, né? Ela não falava antes. 2 anos depois. 難しいのは？じゃあお願いします。Ela faz até tabela de 7 já. E agora ela está uma criança completamente normal. Só para vocês verem o potencial da terapia gênica, né? E o adenovírus acaba sendo nosso adenovírus associado acaba sendo nosso vetor de escolha para doenças monogênicas. Existem várias doenças agora como target, né, terapêutico, como a síndrome de São Felipe, que também é outra doença genética neurológica, e acho que o sucesso da terapia gênica para órgãos específicos, como no caso das retinoses pigmentares, abriu todo um leque, todo um universo de possibilidades. No caso das retinoses, a aplicação acaba sendo subretiniana, mas o princípio acaba sendo o mesmo, que você vai corrigir aquela aplicação. No caso da terapia para ametrofia espinhal, como a terapia é intravenosa, você precisa de uma grande quantidade de vírus, e aí você tem que realmente ter cuidados com reações inflamatórias potenciais que podem acontecer, especialmente pela questão da resposta imune. Mesmo o adenovírus associado não sendo o mais imunogênico, você está fazendo uma aplicação intravenosa em grande quantidade, diferente dos casos anteriores, você aplicava uma pequena quantidade no cérebro. E é interessante que você tem que combater esse risco potencial imunológico, mas tem estratégias que você pode fazer uma leve imunossupressão antes, para evitar a reação mais inesperada do organismo. E a gente pode dizer que sim, eles são seguros.
certo? Especialmente dentro de um protocolo de pesquisa, e as terapias aprovadas foram submetidas a um rígido critério de avaliação em todas as fases dos estudos. E é interessante que, assim, a combinação também de terapia gênica e terapia celular pode ser muito útil para doenças genéticas e também para algumas doenças hematológicas. Nesse caso, como nós falamos antes, você pega a medula óssea do paciente e faz a correção ex vivo, usando, por exemplo, um lentivírus. E um exemplo disso foi para a terapia para a leucocitemia metacromática, que se fez essa correção usando a própria medula do paciente e depois fazendo uma quimioterapia e reinserindo essas células da medula óssea, agora com correção genética. E você vê que, por exemplo, a evolução da doença seria assim, que você teria essa leucodistrofia, vendo substância branca, e aqui os pacientes, 2 anos após a terapia celular, com a terapia gênica combinada, você vê que a ressonância está praticamente normal. Eles não desenvolveram nenhum sintoma da doença, mas eram pacientes que foram tratados numa fase pré-sintomática. Então, lentivírus ou adenovírus? Para a terapia celular, para a terapia gênica ex vivo, o lentivírus ele tem uma possibilidade de integrar maiores quantidades de DNA com uma integração estável, mas para uma aplicação intravenosa e especialmente um órgão-alvo, eu acho que o adenovírus ele supera, o adenovírus associado supera com certeza o lentivírus, inclusive em termos de segurança também. E só para você ver, aqui é nosso histórico de evolução, eu acho que vamos ter mais e mais aprovações e temos mais estudos em andamento de terapias gênicas, e aqui é só uma ideia do histórico de aprovações, de medicações que já estão sendo comercializadas. E toda doença genética poderá ser tratada com terapia gênica? Nem toda. Tem que obedecer alguns critérios, especialmente a questão do órgão, da expressão, da aplicabilidade, da localização. E é importante, assim, a terapia gênica é uma terapia poderosa, pode ser aplicada até doenças não genéticas. Os adenovírus associados vêm sendo os nossos vetores de escolha, e a América Latina ainda está trabalhando com bastantes problemas de regulação, mas finalmente estamos tendo alguns centros que estão se capacitando para poderem tanto coordenar estudos envolvendo terapia gênica, como também serem centros de aplicação em pacientes que foram utilizados pela primeira vez. Eu acho que a ideia é que o futuro está brilhante e vamos cada vez mais poder revolucionar a medicina com o uso da terapia gênica. Muito obrigado.